Obrigado, Cleiton. Obrigado pela oportunidade que a casa nos oferece do trabalho. E boa noite a todo mundo que está assistindo. O nosso tema de hoje ele está localizado no capítulo 17, Caracteres da Perfeição. É o tema da nossa conversa, que espero que seja uma conversa mais agradável, em que a gente esteja mais à vontade um pouco para poder refletir, né? Os caracteres da perfeição, o capítulo todo, né, o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda a questão da perfeição. O título é Sede Perfeitos, que é um fragmento de uma fala de Jesus, de uma palavra de Jesus. E não sei se as pessoas sabem ou já se atentaram para isso, que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem 28 capítulos, 14 deles são diretamente ligados ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele está contido no Evangelho de Mateus em 3 capítulos, o 5, 6 e o 7. E muita gente se refere a esse sermão como o sermão das bem-aventuranças. Na verdade, as bem-aventuranças envolvem só um pedacinho, são 12 versículos que abrem o Sermão do Monte. E aí, um pouco mais adiante, tem uma passagem, que essa foi a que Kardec selecionou, para desenvolver esse capítulo Sede Perfeitos. Jesus falava a uma multidão, falava aos seus discípulos, que estavam sentados, estavam mais próximos a ele, e no Sermão do Monte todo, nos 3 capítulos, ele dá uma série de orientações, mas nessa parte especificamente que a gente vai abordar, ele apontava algumas contradições dos ensinamentos dos antigos, né? Estava contido nos livros do Velho Testamento, especialmente em Levíticos, né? Aí eu vou pedir permissão para vocês para ler aqui essa passagenzinha, que Jesus falava o seguinte com as pessoas: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz o seu sol despontar sobre todos, sobre os bons e os maus, e cair a chuva sobre os justos e os injustos. Pois, se não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não também fazem assim os gentios? Sede, pois, perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Essa passagem, esse sede perfeitos que dá o título do capítulo 17, né? Ele nos traz nessa passagem tem 3 frasezinhas que eu queria destacar para a gente poder fazer uma reflexão, né? Vamos nos deter um pouquinho de cada vez. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Ele nos fala aqui do amor universal, né? Ele está nos falando aqui sobre um tipo de amor que naquela época e mesmo hoje em dia nós desconhecemos, nós não temos uma noção muito clara, uma noção exata do que é. E aí sempre cabe nós nos fazermos algumas perguntas para refletir. Nós amamos somente quem é nosso amigo? Nós só consideramos quem concorda com as nossas opiniões ou quem pensa do mesmo jeito, o que cultua, o que valoriza, né, as mesmas coisas, cultua os mesmos valores?
será que nós temos uma tendência a proceder assim? Para proceder diferente, que não é o natural, nós temos que nos esforçar, pelo menos na nossa condição atual, vamos dizer, no nosso grau de evolução espiritual atual, nós temos que nos esforçar para fazer um pouquinho diferente. Ah, e essas coisas, elas acabam sendo esse tipo de pensamento, de quando a gente não se atém a expandir esse nosso amor, esse nosso sentimento além do nosso círculo, né? A gente acaba vendo essas coisas que elas desagam, acabam sendo resumidas ou sintetizadas em algumas frases que elas se popularizam. Muitas vezes esse tipo de frase funciona como chavão, às vezes em para-choques de caminhão, a gente vê aqui e ali publicados. Elas funcionam muitas vezes como um reforço para manter aquilo que está errado e acabam funcionando como uma perpetuação, em que a gente acaba achando, se acostumando, ou achando até um pouco normal que essas coisas aconteçam no mundo, quando não deveria ser assim, né? Muitas vezes as frases são ditas em tom de piada, né? Outras vezes as pessoas falam com revolta, outras vezes repetimos certas frases para colocar a nós mesmos ou a outras pessoas em determinada condição. No século XV, muita gente já deve ter ouvido falar dele, um pensador político italiano, Niccolo Machiavelli, normalmente a gente fala como Maquiavel. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, né? E nesse livro ele colocou algumas observações sobre as relações de poder que ele observava então. As relações entre o Estado, entre políticos e povo. Era uma situação que, pelo visto, perdura até hoje. Os mesmos vícios humanos que então se manifestavam, parece que hoje em dia continuam, né? E tem uma frase dele em especial que a gente vê muito repetida, é bastante citada até os dias de hoje, em que ele diz assim, foi uma observação, uma constatação que ele fez, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Tem uma versão um pouquinho desse mesmo tipo de pensamento, uma versão mais popular, que tem o mesmo sentido, né? Pau que bate em Francisco não bate em Chico. Quer dizer, a lei, Francisco e Chico, né? A diferença, né? Francisco é formal quando a gente fala. Chico é meu amigo, Chico eu conheço, Chico é meu chegado, como alguns dizem, né? Pau que bate em Francisco não bate em Chico. Isso a gente pode falar em relação à lei, a gente pode falar em relação a várias coisas, mas nós podemos falar também que isso ocorre como um vício humano em relação ao amor. É muito fácil amar quem pensa como a gente, é muito fácil a gente amar quem, quem vive do mesmo modo que nós, quem participa das mesmas coisas, quem compartilha time de futebol, quem compartilha ideologia política, quem compartilha gosto, estética, gosto musical, quem compartilha. É muito fácil a gente gostar, amar, conviver e ter boas relações com aqueles que pensam de modo igual, com aqueles que são nossos amigos ou nossos parecidos ou nossos semelhantes. Mas e com aqueles que não são? Com aqueles que nós podemos considerar ou falar seriam os estranhos, os que pensam diferente de nós, inclusive aqueles que têm divergências graves conosco, declaradas, manifestas. Nós nos comportamos do mesmo modo? A gente
conscientemente dessas questões, nós podemos tentar, mas é um processo educativo. Na verdade, a nossa existência, as nossas existências, as nossas encarnações e a nossa trajetória como espíritos milenares e eternos, nós temos uma trajetória de aprendizado. Esse tipo de amor a gente ainda precisa aprender, nós estamos aprendendo, ainda estamos engatinhando, né? São ensinamentos que Jesus nos trouxe naquela época. Quando Jesus nos disse para amar os nossos inimigos, né, ele questionava o nosso orgulho, ele estava questionando a nossa presunção de superioridade, de nos acharmos que nós estamos acima do outro. É muito comum dividirmos as pessoas em duas categorias, nós e os outros. Nós, os certos, e os outros, os diferentes, os errados, os estranhos. Quando os outros não pensam como nós, quando os outros contrariam as nossas opiniões, né, frequentemente o nosso orgulho nos coloca, nos apresenta dificuldades para reconhecer quando nós estamos errados ou para admitir quando os outros estão certos. Então, é uma presunção de que nós, em princípio, como acreditamos nos nossos valores, no nosso modo de viver, no nosso jeito de viver, temos uma tendência de acreditar que do jeito que nós vivemos, tá bom, é o certo, é o correto, é o melhor. Pode não ser assim. E aí o nosso orgulho é que sempre nos interfere como Kardec nos coloca, isso está no Livro dos Espíritos também. O orgulho é a fonte, a raiz, o orgulho e o egoísmo são as raízes, né, de todos os nossos vícios, dos nossos defeitos, né? Então, dificuldades para admitir quando estamos errados, dificuldades para admitir quando os outros estão certos. Via de regra, no nosso natural, é muito fácil julgar e acusar os outros e muito difícil admitir os nossos erros. É muito difícil a gente assumir as nossas responsabilidades ou reconhecer as nossas responsabilidades, né? Jesus, diante dos publicanos, né, os cobradores de impostos, dos fariseus, dos amigos, dos discípulos. Lembram da mulher samaritana no poço? Jesus fez distinção entre eles e diante da mulher que ia ser apedrejada na praça, Jesus condenava o erro, o pecado, mas ele não julgava o pecador, ele não julgava quem errava. E o que ele disse para ela? Vocês lembram, né? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus sempre demonstrou em relação... Imagina, um espírito como ele, se ele fosse agir como nós costumamos agir, nós não teríamos dele, digamos assim, boas lembranças, mas ele era Jesus, ele é quem cuida de nós, ele é o governador do mundo. E quando ele encarnou entre nós, ele veio para nos dizer em primeira pessoa, ele veio para nos ensinar, nos trazer a boa nova, o evangelho, e nos dizer que as coisas podiam ser diferentes, que o mundo podia ser diferente, que nós podíamos ser diferentes e que nós seremos diferentes. Ele demonstrou, em relação aos nossos erros, às nossas falhas, paciência, porque ele sabe que todos nós vamos crescer, vamos evoluir, com mais ou menos tempo, mais rapidamente ou com mais resistência. Ele teve para nós compaixão, ele teve amor. Madre Teresa de Calcutá, em certa ocasião, ela disse que ela falou uma frase que eu acho bem interessante. Os bons merecem o nosso amor e os maus precisam dele. Em outras palavras, nós todos, né, nós devemos aprender a amar a todos.
Sejam os bons, sejam os maus, sejam os rabugentos, sejam nosso parente intolerante, aquela pessoa que nós temos dificuldade, o colega de trabalho que faz intrigas, pessoas que não são nossas amigas e as que são nossas amigas. Por que fazer a distinção? Nós somos imperfeitos. Nós ainda fazemos distinção. Mas o que Jesus nos disse? Que nós deveríamos procurar ser perfeitos como o Pai Celestial. O Pai Celestial não discrimina entre os seus filhos. Como Jesus diz, faz o sol nascer e brilhar para justos, para bons e maus, e a chuva cair sobre justos e injustos. Deus nos julga de modo diferente. As leis divinas têm exceções. Deus concede favores ou alivia a justiça e as penas para uns e para os outros ele aplica todo o rigor das leis? Claro que não, né? Deus está entre os atributos de Deus, logo no início do Livro dos Espíritos. Deus é infinitamente justo. E por isso Jesus nos deu uma indicação. Sede, então, perfeitos como o Pai Celestial. A segunda frase que eu queria destacar daquela passagem de Jesus é que ele disse: fazei o bem aos que vos têm ódio. Essa frase ele nos está orientando a que tenhamos uma atitude de benevolência e de compaixão com aqueles que não nos querem bem. A gente já ouviu frases do tipo... Eu gosto muito de falar frases, de comentar e de pensar a respeito das frases, porque são pequenos pensamentos que vão circulando na sociedade e eles vão ganhando força e impacto, às vezes positivamente, outras vezes negativamente. Bateu, levou. Todo mundo já ouviu essa expressão. Bateu, levou. É assim que nós devemos lidar com quem nos faz o mal? Quando observamos uma situação de desavença entre duas pessoas, uma situação de contenda, nós podemos ter certeza do que está acontecendo ali? Eu acho que não. Nós sempre conseguimos enxergar uma parte das coisas. A verdade sobre as relações das pessoas, as verdades ou a verdade, o que há. Às vezes, nós enxergamos algo que está aparecendo, está surgindo, mas pode ser isso fruto de um monte de existências de pessoas que vêm se esbarrando, que vêm criando problemas, que vêm se cultivando desavenças, uma pessoa com outra, por exemplo, e às vezes nós estamos enxergando só um pedacinho de uma história que nem mesmo as pessoas envolvidas naquela confusão podem ter certeza. Então vamos pensar, e como é que nós tratamos aqueles que não gostam de nós? Ou mesmo aqueles que nos tenham ódio, que nos queiram mal? Nós devolvemos na mesma moeda? É isso? Ou será que nós somos menos violentos um pouquinho e tratamos apenas com desprezo e indiferença? Muito tempo atrás eu ouvi, já tem alguns anos isso, eu ouvi uma história, um relato sobre um monge tibetano que ele havia sido preso e torturado. Tempos depois, quando ele já tinha sido solto, ele encontrou o Dalai Lama e o Dalai Lama perguntou ao monge o que tinha sido mais difícil. Se era o frio, se foram as torturas, se foi a solidão ou a fome. E o monge respondeu ao Dalai Lama: eu tive medo de deixar de sentir compaixão por quem me torturava. Vou repetir. Tive medo de deixar de sentir compaixão por quem me torturava.
No budismo, tem livros antigos com ensinamentos escritos sobre os ensinamentos que são chamados de sutras. Tem em um desses livros que fala da compaixão ilimitada, que mais ou menos podia ser resumido no seguinte: se a sua mente, os seus pensamentos, se as suas ações, elas são de compaixão e ternura pelo outro, ninguém pode te fazer mal. O mal não te alcança, apesar das dores e aflições físicas. Pode parecer alguma coisa um pouco maluca isso, né? Mas quem já se deteve um pouquinho mais a estudar o Livro dos Espíritos vai ver que em determinado momento, quando fala sobre os espíritos superiores, sobre os espíritos que já atingiram um certo grau de avanço espiritual, em que eles não se ofendem, eles não se magoam. Quando alguma coisa de ruim é dirigida a eles, eles têm uma compreensão sobre a origem do mal. Eles têm uma compreensão e enxergam o mal como ignorância ainda. Deus nos trata de modo diferente, ele concede privilégios para um e desamparo e abandono para os outros? É claro que não. Deus é infinitamente bom e justo, está lá no Livro dos Espíritos, quando descrevem os atributos de Deus, e por isso Jesus nos disse, e eu reforço, então, sede perfeitos como o Pai Celestial. Terceira frase que cabe uma reflexão: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus nos fala de abnegação e de humildade. Mais uma frase: eu não levo desaforo para casa. Muitos de nós reagem assim quando nós somos insultados, quando alguém fala mal de nós, quando nos caluniam. Nós nos sentimos ofendidos, ultrajados, humilhados, por essas coisas que acabam nos atingindo, né? Em nossa honra, na nossa reputação. Nós, como espíritas, já devemos nos lembrar sempre nessas situações, né? Que na nossa existência nós somos confrontados com situações e com pessoas que nem sempre nos são agradáveis. Em geral, nós reencarnamos para resolver nossas questões, nossos problemas, nossas imperfeições, e não é incomum, não é um azar nós encontrarmos essas situações, essas pessoas. Na verdade, é uma bênção, a misericórdia divina nos proporciona esses reencontros, esses encontros. E por que nós passamos por isso? Muitas podem ser as razões, né? Nós podemos estar espiando nossos erros do passado, desta existência já mesmo, ou de outras existências, experimentando as mesmas coisas que nós sujeitamos outras pessoas. Também pode ser que estejamos sendo provados em nosso orgulho, afinal, as palavras honra e reputação, elas são frequentemente camuflagens ou disfarces para os nossos sentimentos de orgulho e de soberba. Então, às vezes, as situações vêm como uma oportunidade para que a gente faça uma revisão dos nossos valores. Emmanuel, certa feita, ele afirmou que, no final das contas, no final de tudo, absolutamente nada é injusto e que não existem vítimas. Chico Xavier mesmo, certa feita, falou que nós jamais devemos nos colocar no papel de vítimas, porque nós não somos. Então, por isso que é tão importante a gente refletir e orar. Se quem nos persegue, nos calunia, nos ofende, é um desafeto, é alguém do passado que nós tivemos problemas, orar por essa pessoa pode ser o início do nosso arrependimento, pode ser o início de um processo de perdão. E se não for esse o caso, é uma oportunidade preciosa que nós temos de exercitar a humildade e a confiança que nós devemos ter no alto.
de que se algo está acontecendo, deve ter um propósito maior e que sempre esse propósito é a nossa evolução, o nosso aprendizado. Essa prática de orarmos pelos inimigos, por aqueles que sentem desafetos por nós, interrompe a cadeia ou o ciclo de mágoas, de rancores, de ódios. E, além de tudo, a gente tem que lembrar, é um extraordinário exercício de resignação e de amor. Espíritos mais evoluídos, mais superiores, não se sentem ofendidos, como eu disse, pois eles já compreenderam o mal, já compreenderam as razões do mal, e por isso eles sentem compaixão. Jesus, depois de ser submetido a humilhações e a violências, quando na cruz, próximo de deixar o corpo físico, vocês lembram o que foi que ele disse? Ele orou pelos algozes. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Compreendendo que toda aquela violência, toda aquela brutalidade, tudo aquilo que estava acontecendo, éramos nós perdidos na escuridão, nas sombras da nossa inferioridade moral, da nossa violência, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, fazendo as maiores barbaridades. A humanidade teve isso muito, muito tempo. Jesus, para a gente finalizar esse nosso raciocínio, ele fez, na sua citação, ele comparou, quando ele fez o questionamento, ele comparou esse comportamento que era difundido até então, né, como com o comportamento dos publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram vistos, né, como pessoas de má índole, eram pessoas, eram pecadores, eram vistos como péssimos, e gentios, que eram os não-judeus, os impuros, os que não faziam parte do povo escolhido, que o povo de Israel era o povo escolhido. Então Jesus comparou entre aqueles de má índole, aqueles que erravam, eram tidos como os que erravam, e aqueles outros, os que não compartilhavam com eles. Estabelecer essa comparação, ele fez ver a contradição dos ensinamentos e do sentido verdadeiro das leis divinas. Ele nos deu um modelo, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Isso aparentemente é impossível, parece uma coisa maluca, mas Jesus não era insano. Ele estava nos dando um modelo. Podemos dizer que ter Deus como um modelo de amor, de compaixão, de benevolência, seria uma utopia. E por que que Jesus nos disse isso? Né? Utopia, por definição, é algo inatingível. Jesus, então, nos deu algo para que a gente perseguisse algo inatingível. Né? Então, acho que, para finalizar esse raciocínio, tem uma frase de um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano, que é bem interessante como ele fala da utopia, para a gente entender essa passagem. Por que sedes perfeitos? Claro, ele não falou sobre essa passagem, ele falou sobre utopia. Mas ele dizia o seguinte, vou pedir para vocês. A utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. E aí ele pergunta, para que serve a utopia? E ele responde, serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Isso foi o que Jesus nos deu um modelo que serve para agora, na medida do que nós podemos caminhar, os passos que nós podemos caminhar. E à medida que nós formos evoluindo espiritualmente, com certeza, o horizonte vai estar cada vez mais distante e nós teremos horizontes mais amplos. E a nossa evolução não para, não cessa de crescer, porque somos eternos. E nós evoluiremos sempre, até o infinito. Que Deus nos abençoe, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação que vocês venham ter. A gente vai ter uns minutos para trocar algumas ideias. Obrigado também, Cleiton, devolvendo para você a bola.
Muito bom, Evandro. Boas reflexões, viu? Eu vi, tem algumas perguntas aqui, Evandro, da Michele. Michele pergunta o seguinte: Hum. essa epidemia, é uma pergunta bem atual, né? Essa Hum. epidemia é o momento de nos avaliarmos em nossa caminhada rumo à perfeição? Olha, seguramente, Michele, porque nós podemos imaginar, pela dimensão do evento, que isso não aconteceu sem uma permissão do alto. Se fosse para que algo desse tipo não ocorresse, certamente teria ocorrido uma intervenção do plano espiritual. Em geral, as nossas encrencas, as coisas que nós passamos, fomos nós mesmos que criamos. Eu tenho lido algumas coisas, algumas publicações, alguns espíritos que nos falam, o próprio Bezerra de Menezes, pela, pela voz de Valdo Franco, logo que houve o começo dessa pandemia aqui no Brasil, em que Bezerra de Menezes nos dizia, Michele, que nós compreenderíamos os propósitos ou a finalidade, as razões por que isso estaria acontecendo, né? A impressão que eu tenho, a avaliação, pelo pouco que eu li e a gente observando o que está acontecendo, é que nós estávamos num ritmo exageradamente acelerado, um consumo exacerbado, consumindo fisicamente o planeta, que é uma dádiva. O planeta é o nosso ambiente para as nossas reencarnações, para as nossas provas, nossas expiações, para a nossa condição de vida e nosso desenvolvimento da sociedade. Até nesse sentido, nós estávamos exageradamente consumistas, exageradamente, é, vamos dizer assim, superficiais, exageradamente acelerados, e certamente a gente ainda tem que tentar entender, e alguma coisa nós já estamos tentando entender, mas lembrar que nada acontece ao acaso. Se algo está ocorrendo, está acontecendo, a gente sempre deve parar e pensar um pouquinho, não é nem por que isso está acontecendo, é para que isso nos serve. Então, certamente, se está acontecendo, foi com a permissão do alto, ele vai ter algum benefício, algum fruto, né? Alguns traços a gente já vê, não foi para todo mundo, muita gente ficou, na verdade, em pânico, em medo, com uma angústia, uma revolta, uma rebeldia. Outras pessoas despertaram compaixão, fraternidade, caridade, elas se envolveram, elas se doaram mais, elas ficaram mais atenciosas umas com as outras. Então, para quem está conseguindo aproveitar o momento, quem está conseguindo entender um pouco a situação como algo em nosso benefício, então já está valendo a pena e certamente isso está provocando mudanças, né? No nosso modo de ver o mundo. Para todo mundo? Não, mas isso sempre foi na história humana. Alguns entendem, muitos não entendem, e os erros vão continuando. Então, aí cada um vai fazendo as suas escolhas, Michele, cada um vai processando as informações e tentando apreender, né, o que alcança, o que a nossa maturidade também alcança, porque nem sempre a gente entende. Então é porque a gente ainda não alcançou. Tá bom, Michele? Não sei se respondi, mas. Eu acho também que é um grande convite, né? Assim, para quem estava muito acostumado a estar viajando constantemente, agora é um grande convite para uma viagem interior, né? A gente se conhecer Ah, mais, sim. né? Conhecer mais as nossas dificuldades, né? Assim, as nossas imperfeições, né? A gente falou de caracteres da perfeição, né? Esse é um grande convite para a gente conhecer as Hum, nossas imperfeições, que a gente vai estar com ou sozinho em casa ou com a família, né? Então, acho que é esse grande convite, né, Evandro? isso. De um jeito ou de outro, as pessoas se aproximaram daquelas pessoas do convívio mais próximo.
E você falou aí uma coisa que é bem interessante, né? Tem gente que morre de medo de ficar sozinho consigo mesmo, diante de si mesmo e de ou mas até nesse aspecto a pessoa ela tem que reequilibrar as coisas e aproveitar a situação. Sempre, em tudo, a gente tem que aproveitar e tirar o que é de aprendizado em tudo. Em tudo há aprendizado. Eu li um tempo desses, Cleiton e Michele, completando, uma frase tão interessante. Eu gosto muito de ler frases porque elas são pequenas sínteses, né? E tem umas que são bem interessantes. Uma pessoa diz que ela nunca perdia nada, porque ou ela crescia ou ela aprendia, mas nunca perdia nada, independente do resultado de tudo que ela estivesse vivendo. Então, na pior das hipóteses, a gente está crescendo e a gente está aprendendo. Tem outra pergunta aqui, tem umas duas aqui. Como ser perfeito em um mundo cheio de imperfeições, de pessoas más? Ah, eu tenho uma. Acho que a última pergunta do Livro dos Espíritos eu acho muito interessante, 1019, em que Kardec perguntava aos espíritos quando é que o mundo ia ser um mundo bom, quando é que o mundo ia ficar melhor, né? Quando é que as coisas boas. E os espíritos encarregados da codificação, né, de nos transmitir as informações, eles responderam sem nenhum problema. Ué, o mundo vai ser melhor quando as pessoas que aí habitarem forem melhores. De certa maneira, a imperfeição do mundo é o resultado da nossa imperfeição, né? E o aprendizado é coletivo. Isso é muito claro em todas as. O fato de estarmos juntos e convivermos juntos significa que quem já entendeu um pouco mais ajuda quem entendeu um pouco menos, né? E quem entendeu um pouquinho menos, ainda tem dificuldades, deve também procurar se espelhar, procurar se orientar, procurar se conduzir com aqueles que já avançaram um pouco mais. Um mundo tão imperfeito significa que tem muitas lições a serem aprendidas. Eu entendo sempre dessa forma. Muita imperfeição tem muita lição para ser aprendida, muita dificuldade, muita dor, muito sofrimento é também indício de que tem muito trabalho a ser feito. Então, aprendizado e trabalho é a nossa tarefa. Esse é um planeta de provas e expiações, né? Como é bem claro isso no Livro dos Espíritos também. Para que a gente está encarnado, reencarnado? Por que a gente tem que ficar num corpo físico? É para que a gente possa aprender mais depressa, evoluir mais depressa. Então, é para isso que existe o planeta de provas e expiações. É por isso que nós estamos aqui. Então, nós vamos nos confrontar? Sim. As imperfeições significam que há trabalho a fazer e há aprendizado a ser conquistado, né? E, olha, outro dia eu vi um relato de um espírito, eu achei muito interessante. Ele dizia, falando sobre a pandemia, ele dizia o seguinte: hoje, isso é muito leve, que todos nós que vivemos na Idade Média, nós não fazemos hoje, nós não nos lembramos do que era a vida na Idade Média. Foram séculos em que não havia nem a esperança de que algum dia o mundo fosse melhor. As pessoas se matavam por muito pouco, as pessoas morriam de fome, a expectativa de vida era baixíssima, entre 30 e 35 anos, as pessoas, todo tipo de padecimento as pessoas sofriam, Não tinha saneamento básico, né? não tinha saneamento básico, então nós, assim, pode-se dizer, e esse espírito reforçou, nós não fazemos ideia porque nós não nos lembramos do que foi viver na Idade Média. Foi um dos períodos mais turbulentos e sofridos, e que isso que a gente vive hoje, nossa, isso é muito pouco. Então, significa que hoje nós achamos que as coisas estão ruins, mas já estão muito melhores do que há 400, 600 anos atrás. Há 400 anos não era a Idade Média ainda, desculpe. Há 600 anos atrás, há 800 anos atrás, há 1000 anos atrás. Quer dizer, nós, hoje, a humanidade ainda é muito melhor do que antes. Eu também estudo muito, leio muitos relatos sobre isso. Realmente, apesar de tudo, hoje ainda é melhor do que a humanidade
de antes, né? Então, assim, estamos no caminho. Ainda, o fato da gente se incomodar já significa que nós já entendemos que esse não é o caminho. Violência, brutalidade, esses problemas todos que a gente enfrenta, que a gente convive. E se isso nos incomoda, é porque a gente já sabe que existe uma outra possibilidade, nós queremos essa outra coisa. Então já é uma grande, eu já acho, é uma grande direção que nós já temos, né? Então cabe agora é aprendizado e trabalho. E um pouquinho de paciência, porque as evoluções são um pouquinho lentas, né? Eu vou lembrar de uma frase, você gosta muito de frase, de uma frase Ah, de Mahatma Gandhi, hum, e se você puder fazer suas considerações finais em cima dessa frase, que ele tá. dizia o seguinte, que seja você a mudança que você quer fazer no mundo, né? Você falou um pouquinho disso aí agora, né? Se você Ah, quiser já sim. pegar essa frase e fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Pois é. Então, eu também gosto dessa frase, eu acho ela muito interessante. E ela, de certa maneira, ela aponta um pouquinho aonde que nós podemos mudar. É muito comum a gente pensar que nós podemos mudar o outro. É fácil mudar o outro. Quando a gente tenta mudar qualquer coisa em nós mesmos, nós vemos que é muito difícil. Então, se todo mundo começar a pensar que deve mudar em si aquilo que ele gostaria de ver do lado de fora, só que se todo mundo for fazendo isso, a gente vai ter uma diminuição sensível do mal, a gente vai ter uma diminuição sensível das nossas dificuldades. Então, é como se fosse a parte que nos cabe. E no final das contas, relembrando aqui, né? Nós reencarnamos, a responsabilidade imensa e talvez quase exclusiva que nós temos é de mudarmos a nós mesmos. Nós estamos aqui para mudar, somos responsáveis, a única pessoa responsável pela nossa própria evolução somos nós mesmos. Então, ao invés da gente também tentar fazer um caos, infernizar a vida de todo mundo, a gente tem que olhar e, não, eu vou mudar a mim mesmo e a gente tem que lembrar outra coisa, né? Falando outra frase, né? As palavras ensinam, um ditado romano, né? As palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então, nós mudando a nós mesmos, nós exemplificamos, ou nós, como Cristo disse, nós testificamos ah, os ensinamentos do Pai. E aí a gente tem uma possibilidade de ver uma mudança no mundo. O nosso exemplo e a nossa ação em não contribuir para piorar as coisas e nos melhorarmos, ou aí a gente estaria num caminho muito bom, muito seguro. São séculos de trabalho, séculos de evolução, mas estar no caminho já é uma bênção. Não se perder já é uma bênção. Ter um rumo, um norte para seguir, sede perfeitos como o Pai é perfeito, já é o nosso norte para essa caminhada, né? Então, que nós sejamos perfeitos, né? Queremos perfeição no mundo, então procuremos nos aperfeiçoar, sermos perfeitos em nós mesmos, né? Acho que seria esse um entendimento, sei lá, umas colocações sobre essa frase, né? E eu, enfim, gostaria de agradecer, então já vi que o nosso tempo já esgotou, mas gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade das reflexões, porque mais do que tudo, cada vez que eu recebo um tema, é uma, eu acho que é uma oportunidade de estudo. Aí eu estudo, penso a respeito, reflito. Pode parecer que não, mas tem um monte de coisas que eu fui aprendendo das existências. Então tem um monte de coisas pessoais que eu acabo colocando, mesclando, porque acho que a gente tem que aprender com aquilo que a gente está passando, com as nossas lições, né? Então, se a gente pode trocar umas ideias, então para mim é muito bom. É muito bom falar do Evangelho de Jesus, é muito bom isso. Obrigado.